Essa semana está sendo uma semana diferenciada. Diversos ex-funcionários de setores-chave da Atlas Quantum perderam o medo, perderam a vergonha, estão com atitude, estão com iniciativa única, igual a dos clientes: botar o bandido do Rodrigo Marques na cadeia. Diversos ex-funcionários passaram dificuldade para comprar comida por causa de Rodrigo Marques. Assim como os clientes, os ex-funcionários também são vítimas. E agora com vocês, uma pessoa que tinha um cargo diferenciado, ligado diretamente ao bandido do Thiago Lavorato. A palavra e o programa é todo seu, meu amigo. Seja muito bem-vindo e bota pra torar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Wellington. Eu basicamente entrei na Atlas em 2017. Saí em dezembro de 2017. Trabalhei na área de investimentos com o Thiago Lavorato. Eu sou especialista em desenvolvimento. Trabalhei com tecnologia, sistemas, criptomoeda por muito tempo antes e vim para somar na Atlas, né? No início que eu entrei na Atlas, o que foi passado para mim é que eu tinha que cuidar do bot de arbitragem que eles possuíam, né? Esse bot trabalhava com algumas exchanges, eu não vou me recordar quais exchanges que ele trabalhava, mas a minha função em si era implementar novas corretoras para trabalhar com esse bot. Trabalhei mais ou menos um mês com esse bot. Após o vazamento de dados da Atlas, esse bot foi desligado. E a gente ficou em casa mais ou menos 2 semanas depois dessa parada do bot, né? E esse bot não foi ligado novamente. E aí eu perguntava, né, se tinha algum bot rodando em outro setor, me falavam que tinham. Assim, eu ouvia a mesma história que os outros funcionários, né? Eles achavam que a área de investimentos gerava o dinheiro para a empresa e a gente também achava, pelo Rodrigo Marques falando, que tinha um bot de arbitragem rodando, só que era segredo e a gente não podia ter acesso a tentar copiar a estratégia para melhorar nossos bots, né? Porque quando esse bot parou, foi contratado toda uma equipe. Contratados desenvolvedores, foi contratada uma equipe de Big Data, contratado PhD, mestre, doutores, pessoas renomadas da área. Foi contratada uma equipe também de trade, né? Traders mesmo, para tentar, acredito que, ajudar a gente a fazer as novas estratégias. Só que, nesse período que eu trabalhei nessa área, nenhum desses bots foi realmente para produção. Era só bots de backtest e homologação, né? Eles não foram desenvolvidos assim, com tempo hábil para ser colocado em produção, né? Então, levaria um pouco mais de tempo para esses bots serem colocados em produção. Estavam tendo bons resultados, só que ainda não estavam na produção. Cara, basicamente essa é a minha história na Atlas. Eu sou investidor, como sou cliente também, né? Possuía muito capital lá. Eu vendi em torno de 2 apartamentos, coloquei na Atlas. Não consegui sacar meu investimento. Tinha uma boa rescisão também para retirar lá, em torno de R$100 mil, a minha rescisão que eu tinha para retirar nesse período. E fui vítima como todos vocês, cara. Todos vocês. Fui enganado e tô aí para ajudar, cara. Tô aí para denunciar o que for preciso para colocar esse cara na cadeia, né? Posso fazer uma pergunta? Eu vi que houve um silêncio aí. Oi, Evandro, eu estava no mudo aqui, eu só queria recapitular rapidinho quando que ele entrou e saiu da Atlas. Tá. Eu entrei em julho de 2018 e saí em dezembro de 2019. Quer dizer, fui mandado embora. Continuei na Atlas no período de janeiro de 2020. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Primeiro, obrigado pela coragem e realmente é muito, muito bom a gente ver situações como a sua, né, que é uma situação onde você perdeu muito dinheiro lá, vir aqui colaborar conosco. Eu queria saber, nós rastreamos uma reunião do Rodrigo Marques no final de 2020, na Zona Sul de São Paulo, com Matheus Darós Pagani.
E a gente sabe que o Matheus Darós Pagani, ele é o dono da Forcadia, provavelmente uma empresa da própria Atlas, do próprio Rodrigo Marques. Nessa ocasião, o Matheus Darós Pagani foi, inclusive, monitorado numa concessionária da Mercedes-Benz, aqui na zona sul de São Paulo, e algumas pessoas até veiculam aí que ele comprou um brinquedinho naquela época lá na Mercedes, né? Eu queria saber qual é a relação do Matheus Darós Pagani com o Rodrigo Marques, e eu sei que ele era dessa parte de tecnologia. Você trabalhou com ele? Qual era a relação dele com o Rodrigo e com a Atlas? Então, eu não trabalhei diretamente com o Matheus Pagani. Após o vazamento da Atlas, após o vazamento dos dados que aconteceu em 2018, ele entrou na minha equipe por 2 semanas, mais ou menos, para tentar organizar tudo, para colocar o bot novamente no ar. Só que isso não foi possível, né? Então, eu tive pouco contato com ele e assim, eu não tinha esse privilégio dessa informação. Porque cara, eu trabalhava muito lá, tipo, entrava às 7 horas, saía 9 horas da noite. Então, fazia muita hora extra. E assim, eu não focava muito nas pessoas que trabalhavam à minha volta, entendeu? Eu focava muito no meu trabalho. Então, informações assim que rodeavam de amigos, de pessoas que eram próximas, isso eu não vou saber responder mesmo. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Tu mencionou no início, antes do bot ser desligado pela primeira vez e depois, antes também de todo o processo da tua constatação sobre o bot estar ligado em outro setor, tu viu os resultados de rendimentos disponíveis para os clientes condizentes aos lucros que o bot obtinha? Ou tu acha que a fraude já ocorria antes desse primeiro bot ser desligado? Falando pessoalmente, o bot que rodava com o meu setor rodava com valor muito menor que a Atlas possuía. O volume que o bot aguentara era um valor ridiculamente inferior. Isso eu posso te dizer. Então, não teria como somente esse bot pagar todo esse rendimento. Então, essa é a minha concepção. Isso, se fosse realmente pago 5%, 4%, teria que ter mais bots ou mais operação rodando em paralelo. Do bot com o qual você tinha contato, tu teria uma ideia do número, o volume de operações por dia ou o volume de bitcoins com o qual o bot poderia operar? Cara, pelo que eu me lembre, isso é uma informação que não é certa, entendeu? É em torno de 4 milhões de dólares. Estava rodando naquela época. Em torno de 300 bitcoins, se eu não me engano. Mas o rendimento também não era essas coisas. Com 300 bitcoins vendia, acho que 12%, 13%. Mais longe de trabalhar com os 4 mil bitcoins ou 8 mil bitcoins que tinha na época, se não me engano. Wellington, deixa eu entender, aqui é o Rodrigo Castro, deixa eu entender uma coisa. Você falou que o robô que você estava trabalhando, na época do vazamento, ele parou de funcionar. Qual que é a relação entre o vazamento de dados pessoais dos clientes e a parada do robô? Teve você suspeita ou foi informado de que teve algum roubo de bitcoins, além do vazamento de dados do cliente? Então, o que me foi informado, o porquê dessa parada, é que todos os sistemas da Atlas foram validados por uma empresa americana. Então, tudo que estava no ar foi desligado. Uma empresa contratada terceira validou todo o código-fonte de todas as aplicações da Atlas, validou linha por linha, realmente procurando para ver se tinha alguma falha de segurança, para saber aonde que da onde que veio o vazamento em si, né? Então foi contratada uma empresa terceira para validar esse código-fonte e verificar da onde veio o vazamento, se foi um vazamento de alguma pessoa internamente que simplesmente foi lá
fez uma query no banco de dados e exportou isso, ou se foi alguém que acessou externamente o nosso servidor e exportou esses dados, né? Então foi contratada uma empresa que fez essa auditoria, contratado, e ficou um bom tempo desligado, ficou acho que em torno de 2 ou 3 semanas. E no momento da religação desse bot, as pessoas que fizeram esse bot já não estavam mais na equipe. E elas se possuíam o skill técnico para manusear esse bot, porque ele exigia uma série de configurações que somente essas pessoas que desenvolveram sabiam, né? Agora, outra pergunta. Você que trabalha nessa área técnica, né? Eu, como leigo, fico me perguntando, né? Uma empresa startup que começou a trabalhar, se eu não me engano, em 2016, criou um robô de arbitragem e depois a gente viu que a Atlas contratou, como você disse, cientistas de dados, PhD, programadores, contratou a Solange Gueiros para fazer um robô de arbitragem para a Ethereum que não saiu do papel. O que leva um robô ter tamanha complexidade e se você entende que uma empresa do tamanho da Atlas no começo, com o conhecimento técnico do Rodrigo Marques, ele de fato conseguiria ter desenvolvido esse robô de arbitragem, né? Eu estou te perguntando isso para entender se, cara, a gente não estava com uma fraude desde o começo da Atlas, entendeu? Ah, entendi. Eu acho que o maior desafio que um robô desse tem não é fazer as operações, mas a maior dificuldade que a gente encontrava é você simular isso com volume grande de valores, porque você acaba se tornando uma baleia no mercado, né? Então você tem que tomar muito cuidado nas suas ações. Então, isso acho que era o maior problema, né? O volume de valor, né? O volume de valor que era transacionado. Então, a gente tinha tentado, até então, fazer contato com algumas exchanges para abaixar o FII, né? Porque a gente pagava o FII muito alto pelas transações e tentar negociar para realmente abaixar esse FII, para que essa arbitragem fosse mais eficiente. Algumas exchanges ofereciam isso, mas com um volume muito grande de transação, em torno de $500 mil diário, e a Atlas não possuía todo esse volume, né? Então, não foi nem feito esse acordo em si. Deixa eu fazer a última pergunta, gente, que eu vou ter de sair. Bom, primeiro, eu queria te perguntar o seguinte: nós estamos muito avançados na justiça criminal em relação a Rodrigo Marques e outras pessoas. Eu queria saber se você, não precisa responder se você não quiser, mas nós precisamos canalizar essas informações que a gente está recebendo através do Bruno, doutora Emília, suas e de outras pessoas que estão participando conosco. Nós precisamos canalizar isso para um documento para juntar aos processos, principalmente ao que está na Polícia Federal e ao que deve ficar agora no Ministério Público Federal. Se você tiver, por gentileza, e eu pergunto, você tem alguma coisa, alguma evidência, alguma coisa que possa nos ajudar nesse ponto para entregar como prova material nesses processos para a Polícia Federal? E se você poderia compartilhar isso comigo ou com um dos nossos advogados? Sim, eu acredito que eu possuo mais do que eu deveria, mas sim, posso ajudar, porque até então, como eu falei, além de funcionário, eu era cliente também, né? Então, quanto mais esse processo se avançar e tudo der certo para todo mundo, espero que dê certo, né? E eu puder contribuir com o grupo, com todo mundo que foi lesado pelo Rodrigo Marques, né? Então, eu acredito que possua sim. A gente pode conversar no privado. De MBA aos polos de ensino conveniados e alunos matriculados. Acho que alguém abriu o áudio aí, tá meio ruim. Então, é só me chamar no privado que o que eu tiver para passar, eu passo. Então, fica tranquilo com isso. Vou te chamar no privado, então, depois. Gente, boa tarde para vocês aí, boa reunião aí. Ô, meu amigo, olha só. Alô, uma pergunta. Tá escutando? Sim, perfeitamente. Então, vamos lá. Você trabalhou direto com o Thiago Lavorato, né? Isso. Então, há uma perguntinha aqui meio peculiar.
O que rolava ali nos bastidores, ali na rádio patrulha da galera ali? Eles eram muito colados um com o outro? Eles saíam para algum lugar, sei lá, boate, casa de swing, não sei, o que eles faziam? E tu sabe de onde eles ficavam, onde eles foram criados? Essas informações os funcionários geralmente sabem, né? Eles foram criados onde? Em Minas Gerais ou em São Paulo? Então, essa informação de como eles se conheceram, de como que eles eram amigos, isso eu não cheguei nunca a questionar o Lavorato. Ele era um cara bem sério. Os funcionários não falavam nada, bem... não comentavam nada, ninguém sabia de nada. Não. O meu setor era muito isolado da empresa. Eu não podia falar nada do que acontecia no meu setor para a empresa. E a empresa, às vezes, questionava o que acontecia lá e eu não podia falar. Porque tinha todo um segredo na minha empresa, no meu setor ali, que não podia ser divulgado, né? E, assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar nesse setor, era uma salinha com 3 pessoas e o Lavorato lá dentro, basicamente. E aí, depois de um tempo, essa equipe foi crescendo, e chegou a ficar com 30 funcionários. Mas também a sala era bem segura. Para mim, a sala tinha em torno de 2 digitais para entrar. Não, 3 digitais para entrar. Na sala do Lavorato eram 3 ou 4 digitais para entrar. Então era um setor muito bem isolado, né? Muito bem isolado ali. Então, tu não sabe nada do Lavorato? Se ele é casado, se ele é... Não, a vida pessoal dele eu não sei. Isso eu não posso te falar porque eu não sei realmente. Funcionário, ninguém comentava nada, ninguém nunca comentou nada sobre eles. Cara, olha só, funcionário geralmente fala mal do chefe. Isso é certo. Com certeza. Mas, cara, meu trabalho sempre foi focado no que eu fui fazer. Eu nunca fiquei questionando a vida pessoal, tanto é que eu não participava de happy hour, não interagia muito com a equipe, entendeu? Eu sempre fui um cara muito focado ali no meu trabalho, então eu não questionava essas coisas, sabe? Você é amigo de tal, você é amigo do Rodrigo, você cresceu com ele, isso realmente eu nunca fiz com ele. Entendo que você era um programador lá, né, cara? Você estava muito mais no desenvolvimento do aplicativo, da solução, né? Agora, deixa eu te perguntar, Wellington, a gente ouviu falar do Vitor, da Emília, que existia uma resistência muito grande do Lavorato e do próprio Rodrigo Marques para fazer uma auditoria dentro da área do robô, né? Você disse aí que existia várias barreiras físicas para entrada, 3, 4 controles de acesso via biometria. Cara, qual que é a sua percepção em relação a isso? Existia uma preocupação por conta de segredo de negócio, ou você entende que existia alguma coisa ali que não poderia ser compartilhada porque, eventualmente, aqueles rendimentos eles não davam, não conseguiam pagar o que a plataforma alegava que dava? Qual que é a sua percepção aí sobre a impossibilidade da auditoria entrar na sua área? A minha preocupação maior é que os rendimentos não fossem gerados por arbitragem, e sim por trade. Eu já trabalhei, atualmente eu trabalho operando price action e tal. Eu sei que mesmo com o volume que a Atlas tinha, eu acredito que é possível ter um rendimento bom. Eu não sei se chegaria no valor que a Atlas pagava, mas é possível ter um bom rendimento mensal. Então, acho que conseguiria chegar na casa de 2% a 3%. Mas esse era meu medo, que não tinha bot nenhum e realmente isso era operado manualmente. Desculpa. E assim, sempre gerou dúvida nessa questão de segredo e tal, mas eu pensava que esse segredo era mais para proteger como que era feito a estratégia da arbitragem. Como é o negócio da empresa, a arbitragem, então a gente acreditava que esse segredo todo era por causa dessa estratégia. E era bem segura, né? Na verdade. Outra pergunta. Você tinha alguma informação, justamente pelo fato que você falou que um robô só não conseguiria entregar esses resultados, você tinha alguma informação de que a Atlas tinha múltiplas contas na mesma exchange? Eventualmente, a gente sabe já que muitas contas aí nas exchanges eram no nome da pessoa física do Rodrigo, né? Mas existem boatos de que para rodar esses robôs existiam múltiplas contas, uma ou no nome do Thiago Lavorato,
e outras contas. Você sabia da existência de múltiplas contas em pessoa física para tentar rodar esse robô? Isso faz sentido sob a sua ótica? Ou seja, você falou aí da questão da baleia, né? Quer dizer, você ter um robô trabalhando uma grande quantidade de bitcoins poderia chamar atenção, e eventualmente colocar múltiplos robôs em múltiplas contas poderia diminuir isso. Faz sentido para você? Você teve informação sobre isso? Me conta um pouquinho. Então, múltiplas contas, eu acredito que não é possível para a pessoa física. Mas com conta empresarial, algumas exchanges liberam múltiplas contas. E assim, as contas que a gente tinha acesso com valores eram contas de teste. Então, elas estavam no nome de pessoas físicas mesmo, mas eu não lembro de quem. Eu não cheguei a olhar se era na conta no nome do Rodrigo, se era no nome do Thiago, eu não lembro quem era o dono dessa conta em si, né? Mas isso eu realmente não acredito, que tenha múltiplas contas com valores divididos ali. Eu acredito que tinha realmente uma conta para cada corretora, né? E era rodado assim. Você teve dúvida, Wellington, em determinado momento de que a plataforma estava dando aqueles retornos, né? O que te fez manter o seu patrimônio lá, cara? Qual que foi o seu fator motivador, já que você tinha uma dúvida aí em relação a plataforma não estar entregando efetivamente o resultado? Então, eu tinha dúvida, mas não tinha certeza. Como o rendimento era bem alto, né? Então, eu fazia, sei lá, mais que o triplo do meu salário mensal só com o rendimento da plataforma. Então, para mim, era amigável, entendeu? Era amigável ter aquele rendimento e assim, no pior caso, eu pensaria, talvez o funcionário tenha alguma prioridade, recebimento, mas não teve prioridade nenhuma. Tanto o cliente como o funcionário foi lesado da mesma forma. Por isso me fez manter o valor e não retirar, né? Então, e também como eu te falei, como eu trabalhei quase 2 anos com o mercado financeiro em si, eu sabia que de alguma forma era possível entregar esse rendimento. Assim, não somente com arbitragem, porque a arbitragem em si são poucas oportunidades e o custo disso é bem alto, né? Porque tem muito FII, você tem que trabalhar com várias moedas, você não pode trabalhar só com Bitcoin e dólar, você tem que trabalhar com altcoins também para que esse rendimento seja um pouco mais alto, né? Mas isso do que eu tive acesso, desse bot de arbitragem. Como eu te falei, o Rodrigo falava que tinha uma estratégia que rodava, que era segredo. Então a gente imaginava isso também. O Thiago Lavorato também falava isso, ou era só o Rodrigo Marques? Quer dizer, entendia-se que você estava numa célula de robô e existiam outras células de robô, é isso? Isso era o que o Rodrigo Marques falava. O Thiago Lavorato também falava isso? O Thiago Lavorato falava a mesma coisa. Você chegou a conhecer essas pessoas que trabalhavam nessas outras células de robô, ou eles falavam, mas não davam nenhuma prova? Não, eles não falavam e não davam nenhuma prova. Isso era segredo de Estado, entendeu? O nosso setor não tinha acesso, porque a gente tinha uma reunião. Cachorro fazendo barulho aqui. A gente tinha uma reunião em 2019, a gente tinha uma reunião semanal com o Rodrigo Marques, somente no meu setor, para apresentar as novas estratégias que estavam sendo desenvolvidas, como que estava o passo a passo. E a gente perguntava pro Rodrigo nessas reuniões, né? Rodrigo, cara, a gente pode ter acesso a esse robô de arbitragem, a gente está querendo melhorar um pouco algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente tem nessas estratégias que a gente está desenvolvendo, né, para que isso seja eficiente, né, de verdade. E aí eu falei, não, isso aqui ninguém tem acesso, isso aqui foi comprado de um terceiro, não sei. Era desconversado, sabe? O assunto era desconversado e tocado para frente, né? Você acha que isso tem alguma relação
da compra da Anubis Trade, porque a Anubis Trade ela foi comprada logo depois do stop order da CVM, né? Você acha que existe alguma relação sobre isso? Olha, eu acredito que sim, só que o bot que foi comprado da Anubis Trade era um bot simples, né? É um bot que fazia... Você trabalha com price action, então é um bot que fazia média, basicamente. Esse bot vai tentando comprar ou vender o criptoativo, sempre trazendo o preço médio. Mas o problema disso é que se o preço se movimenta muito para cima ou muito para baixo, né, isso tem tendência a ser liquidado a sua conta, porque você tem que colocar mais dinheiro para manter o preço médio, né? E isso é muito arriscado. Tanto é que muitos clientes foram estopados, talvez não sabiam disso, né? Ele fazia média. E eu nem sei se o Rodrigo sabia o que ele estava comprando, na verdade. Ninguém compra um bot para fazer média. Agora, aí que fica a minha dúvida, Wellington. Independente do seu conhecimento técnico aí, mais a sua percepção de ambiente da Atlas mesmo. Você acha que um cara desse seria capaz de fazer um robô de arbitragem, sendo que ele não tinha nem competência para comprar, entender como que um robô trabalhava a média? Porque me soa estranho, né? Um cara desse que é um cara que fundou uma empresa. Me estranha o fato de a Atlas não ter tido concorrente, né? Ninguém conseguia fazer a arbitragem que a Atlas fazia, e um cara desse comprar um robô que ele não sabia que fazia média, por exemplo, né? Como que a gente pode associar o gênio da computação com um cara leigo desse? Na verdade, o Rodrigo era um cara muito carismático. Ele encantava qualquer pessoa que ele falava. Ele ajudava pessoas na empresa, ajudava a empregada doméstica dele também, financeiramente, com várias coisas. E, assim, todo mundo acreditava fielmente no que ele falava, entendeu? Mas, levando em conta o skill técnico dele, eu não posso afirmar se ele teria o conhecimento para desenvolver isso. Eu acredito que não. Assim, pessoalmente, eu acredito que não. Elito, eu tenho uma pergunta daí. Pode falar. Tá, Elito, é o seguinte, em que momento você acha que tudo isso, você estando ali dentro da Atlas, andando nesses 2 anos, você acha que tudo isso foi arquitetado para dar um golpe? Ou se você acha que não, em que momento isso mudou? Que você percebeu, falou, opa, aqui tem alguma coisa errada, aqui está caindo para o outro lado. Que momento que você acha que foi isso? Que tempo? E o que eles fizeram em relação a isso que você achou assim, tem alguma coisa errada aqui? E eles fizeram alguma ação em relação a isso para pegar mais clientes, para divulgar mais, para agora eu vou para a mídia? Você acha que tudo isso foi arquitetado por um golpe mesmo? Ou não? Ou houve um erro na curva aí e o negócio teve que ir para o outro lado? O que tu acha na tua visão? Na minha visão pessoal, eu acredito que quando eles liberaram a propaganda na Globo, foi o tiro no pé deles, né? Porque talvez eles estavam querendo captar mais clientes para gerar mais recursos para a empresa, e isso chamou a atenção de grandes players, né? Grandes players que talvez ficaram incomodados e notificaram a CVM para mas nesse momento que ele liberou para a Globo, que você viu que eles começaram a fazer as campanhas fortes para marketing, né? Ele já tinha parado com esse sistema de arbitragem? Ele já estava já estava dando problema nesse momento? Na arbitragem, no bot, o que tinha lá, enfim, que tentavam fazer ou faziam? Então, como eu falei para todos, né? O bot que eu tinha acesso foi desligado em 2018, um mês após o vazamento dos dados. Então, assim, a nossa equipe em si, ela não tinha acesso a nenhum bot que estava rodando em produção. A equipe de investimentos não tinha acesso a nenhum bot que estava rodando em produção. Isso eu posso te garantir. Se tinha algum bot, era o que era comentado com a gente, né? Tinha algum bot rodando
rodando pela Atlas, que foi comprado, que era segredo de Estado ou foi desenvolvido, não sei. Que era segredo que a gente não tinha acesso, né? A nossa equipe não tinha acesso a esse código-fonte nem acesso ao bot para saber como ele era configurado. Mas, assim, a dúvida me gerou quando começou a eles atrasarem o salário dos funcionários, né? Porque uma empresa que, em teoria, foi auditada com PPA de 15 mil bitcoins, não conseguir pagar o salário aí dos funcionários, isso só nesse momento que começou a me gerar dúvida. Wellington, você disse que o robô seu parou de funcionar quando? Após o vazamento de dados. Eu não lembro se foi, eu acredito que foi em agosto de 2018. De 2018, correto? Isso. Mas isso eu tenho que lembrar o mês, mas foi ou julho ou agosto, mas acredito que foi agosto. Teve o vazamento. Então é o seguinte, então antes do seu robô funcionou, então depois de 2018, então todo esse rendimento foi manipulado, certo? É isso que você está dizendo aí, que era tudo manipulado, que não existia nada disso. Eles tentaram botar o robô depois, né? É isso, né? Então, esse robô que eu trabalhava, ele não subiu mais em momento nenhum. A gente tentou por um mês e tal, mas não conseguimos subir esse robô. Então, foi feito o quê? Assim, plano B. Vamos montar outras estratégias para substituir esse robô. Mas, para a gente, o que era passado, que tinha um outro robô que rodava em paralelo. Para a nossa equipe em si, né? Porque eu fui o primeiro funcionário da equipe, basicamente. A Emília falou isso, cara. A Emília falou que o robô só trabalhou 3 meses. Cara, então isso, só exatamente. Só vamos entender na linha do tempo. Então não tinha nada de robô. Foi tudo manipulado. E ali em 2019, que ele vendo a situação, não sei de que momento ali, ele pensou num golpe bem elaborado. Ele pensou o seguinte: eu vou captar o máximo de cliente para cair fora. Só que é engraçado que a CVM estava junto no ano de 2019, né? E eu não sei se ele esperou a CVM para ter uma desculpa para cair fora, porque ele já estava programando, porque ele começou a investir pesado em propaganda em 2019, que foi quando eu entrei. Ele começou a vir para a Globo, que foi lá em março de 2019. E ele começou a atrasar o salário quando, mais ou menos, ali? Foi em que época, mais ou menos? Foi em outubro de 2019, se não me engano. Eles pagavam semanalmente o salário. Pessoal, me permitam até interromper, é exatamente isso. Os salários no mês de outubro não foram mais pagos, tá? Mas então comprova que a malandragem já estava pensada bem antes, né? Porque a estratégia de captação de cliente foi para juntar o máximo de dinheiro que ele precisava, né? Já vendo que ele ia ter uma parada, e a partir daí, se o stop order for em agosto, bom, daí fecha a conta. Sim. Fecha a conta porque segundo foi planejado, né? Eu não sei, só uma... Eu não sei se ele parou de fazer os pagamentos dos salários porque ele queria falar que o saldo realmente estava bloqueado, ou se realmente ele queria mostrar outra coisa, né, para os clientes, falando, não estão pagando os nossos funcionários, por isso que a gente não está pagando vocês também, a gente está com as duas mãos atadas. Sim, mas se ele já não tinha mais, se ele não tinha robô, se não tinha algo que fizesse a empresa ter rendimentos de fato, ele tinha que achar uma forma de captar o máximo de coisa e pensando no golpe já por si mesmo, né? Por isso que aí, claro, a desculpa de você ter BTC bloqueado deixa ele numa situação confortável, porque não jogou a culpa para a empresa, né? Ele jogou a culpa nos BTC que estavam bloqueados. Na verdade, não era isso. Ele já estava planejando o golpe e captação. Wellington, deixa eu entender. Na linha do tempo... Certo? Na linha do tempo aí que você colocou, você disse que, enfim, entrou em 2018, o robô, pouco tempo parou de funcionar. Depois disso, o que você e a sua equipe pragmaticamente, efetivamente faziam na Atlas? Quando foi montada essa equipe, basicamente a gente trabalhava em desenvolvimento de novas estratégias. Então a gente
desenvolveu N estratégias, eu não vou falar o nome das estratégias, mas foi uma série de estratégias. Essas estratégias, elas tinham um backtest, né? Então, a gente pegava o mercado anterior e rodava essas estratégias. Só que, de fato, as estratégias, elas não foram colocadas em produção. Porque sempre havia uma desculpa, não, espera, vamos segurar mais um pouco. Então, sempre houve essa desculpa, né? E, assim, a gente nunca conseguia subir algumas estratégias que realmente funcionavam. E foi assim, por, sei lá, um ano, mais ou menos, depois que parou o robô. Seja, pelo que você me fala, a própria Atlas boicotava a implantação dessas soluções, que inclusive, pelo que você me fala, não eram soluções ruins, elas até funcionavam. É melhor um robô que funciona mal do que um robô que não funciona. Então, depende do volume, né? A maior dificuldade que a gente tinha, que a nossa equipe tinha, é trabalhar com volume alto de valor, né? Então, isso era dos grandes problemas que a gente sofria, mas da mesma forma, se a gente trabalhasse com um volume menor e fosse subindo escalado, né? Subindo aos poucos, isso poderia ser contornado com o tempo, né? Mas isso não foi feito também, né? Isso realmente não foi feito. Wellington, Sérgio falando, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. O colega aí, o Rodrigo, boa tarde, ele perguntou uma coisa, mas eu não entendi a resposta, eu vou perguntar de outro jeito aí. Qual a relação entre ter vazado os dados dos clientes e o bot ter parado? Porque eu penso assim, uma coisa é o sistema que mantém os dados dos clientes e os saldos individuais, outra coisa que roda separadamente é o bot. Na minha cabeça são execuções independentes. Então, eu pergunto, né, houve vazamento de chaves privadas ou então de logins e senhas de exchange junto com os dados pessoais dos clientes que tenham levado ao eventual roubo de bitcoins? Olha, essa informação de vazamento de chaves, de valores, isso eu não sei te informar. Então, como eu havia falado, são módulos diferentes. Tem o módulo do site, que tem os dados dos clientes, tem o módulo do robô. Então, cada setor tinha N módulos, né? Só que como houve o vazamento e eles não souberam de onde veio o vazamento, eles preferiram desligar tudo, investigar a origem do vazamento e depois religando esses produtos um a um. Então, essa informação que eu tive na época. O robô, ele tinha algum acesso à internet ou ele era rodado em modo offline? Entendo que ele tinha uma mínima relação aí com as exchanges, mas entendo que isso tenha sido via API, alguma conexão direta, né? Fora isso, ele rodava em alguma máquina com segurança, era servidor cloud, como que era a estrutura do robô? Esse robô, ele era rodado em uma estrutura cloud, né? Ele conectava as exchanges via API. Algumas eram 100% WebSocket, outras eram REST, é uma forma de conexão para cada exchange, né? As chaves desse robô, eles eram gravados também na cloud também. As chaves, quem tinha acesso era uma única pessoa, que era o Thiago Laborato. Ele tinha acesso a essas chaves do robô. Então, por exemplo, o desenvolvedor, administrador da cloud, ele não tinha acesso. A Amazon, ela possui um cara chamado Secret Manager, que ele basicamente oferece o quê? Você consegue dar um role para um usuário específico, uma permissão para um usuário específico, que esse usuário somente ele vai ter acesso àquelas chaves. Então, o que o robô fazia? Conectava nesse Secret Manager, resgatava a chave que o Thiago ou quem colocava nesse Secret Manager, resgatava essa chave e fazia as operações nas corretoras, né? Então, ninguém tinha acesso a essa chave além dele. E da Amazon, né? Então, para terem roubado algum Bitcoin, aí eu pergunto a você, teria que essas chaves aí que só ele tinha acesso terem vazados, né? A minha pergunta é focada em saber se alguém poderia ter mesmo voltado.
Não, isso não é possível, porque quando você trabalha com API de exchanges, você libera as permissões, e as permissões dessas chaves era somente de trade. Então você consegue bloquear acesso a essas chaves ao withdraw, que é o saque, né? Então, esses saques teriam que ser feitos manualmente. O cara teria que logar na plataforma, fazer o TFA, validar pelo celular da pessoa. Então, mesmo que ele tivesse acesso às chaves de API, ele não poderia roubar diretamente. Ele teria que ter o celular da pessoa e uma série de informações, né? Porque dependendo do TFA, você consegue fazer até 2 ou 3 verificações diferentes. Então é quase impossível. O cara tem que hackear a exchange para poder roubar os saldos da exchange, né? Então, o que você está falando, me confirma aí, Wellington, assim, você acha pouco provável que tenha havido um roubo de bitcoins dada toda essa segurança, já que só uma pessoa tinha acesso à senha e também ao segundo fator de autenticação. Então, ou roubaram dessa única pessoa, ou, hipoteticamente, essa única pessoa que pode ter sumido com o dinheiro. O que você acha disso aí? Se houve um roubo, possivelmente poderia ser dessa forma, mas eu não tenho como confirmar isso. Mas falar que pegaram as chaves, entraram no exchange, roubaram, isso é quase impossível. É quase impossível mesmo. Tanto é que a Apple ela trabalhava com um sistema que as corretoras trabalham, né? Eu acredito que seja você ter a hot wallet ali, que você tem um valor, um percentual da sua carteira disponível para saque, para os saques menores, né? E o 90% da sua carteira fica guardada ou nas corretoras, ou numa Trezor. Como a gente trabalhava com arbitragem, possivelmente ficava nas corretoras, né? Então, é muito, muito difícil mesmo você roubar e quebrar uma corretora, né? Porque se você trabalhar com a hot wallet, você tem um valor que fica ali para saques, né? Então, na sua opinião, se a Atlas queimou, gastou bitcoins a ponto de não ter mais para nos pagar, ou pode ter sido um golpe pensado antes, vamos sumir com o dinheiro deles, ou fizeram uma coisa mal feita que gastaram mais do que podiam, e aí, sei lá, bateu o desespero, já que foram queimando dinheiro, tentando manter as aparências, na cagada mesmo, e aí deu no que deu. Aí eles resolveram parar porque não tinha mais como manter isso. O que você acha disso aí? Qual hipótese? Assim, pessoalmente falando, pode ser que sim. Pode ser que sim. A gente tinha uma planilha de viagens anuais, onde você colocava o seu nome ali, você podia ir para Seul, você podia ir para Nova York, você podia ir para Dubai. Então, o custo da empresa era muito alto, né? Com pagamento de rendimento e pagamento de funcionários, né? Além de professor nativo durante o período, uma série de benefícios com um custo muito alto. Possivelmente poderia ser isso, mas eu não tenho como afirmar, porque eu não trabalhava no setor financeiro, eu não sabia qual era o fluxo de caixa deles ali, né? Quanto que entrava e quanto que saía. Wellington, é o Eudes. Meu querido, me diz uma coisa. Ontem a doutora Emília nos confirmou que quando for fazer o PPA, o Thiago pediu 1 mês para se organizar para o PPA. Eu imagino que quando ele pediu esse 1 mês, ele deveria preparar sistema, preparar estrutura para ocorrer esse PPA. Ele deve ter voltado para a estrutura lá da equipe e dizer, olha, pessoal, vamos se preparar aqui, nós temos coisas para fazer e tal. Vai ter aqui um PPA que vai se realizar. Ele não conversou nada com vocês, o que foi preparado, que sistema que foi arrumado, que estrutura que foi, se ele realmente foi feita alguma coisa nesse ponto. Outra coisa, tem uma equipe que começou com 3 e mais ele. Você era dessa equipe. Trabalhava das 7 às 9, concentrado, não conversava com ninguém, não trocava ideia, depois a equipe virou 30. Ninguém produzia nada do ponto de vista de ir para a produção. Todo mundo só fazia teste. Bot de teste, e de bot de produção não tinha nenhum. Então essa equipe só fazia tentativas, testes, trabalhava com testes. O Thiago tinha as chaves. O Thiago não ficava doente, não tirava férias. Como é que andava a empresa quando o Thiago não podia vir, quando não trabalhava? Ninguém. Não tem nem nesses 30 colaboradores, não tem ninguém que era o puxa-saco, ninguém que era o confidente, ninguém que era o amigão, aquele que tu conhece, que ele dividia, chamava na sala quando tinha um problema, discutia. Tem que ter alguém mais dentro desse processo que possa ajudar até a chegar no Thiago, que é um cara que nós temos que nos aproximar, mas fortemente esse ponto. E o ponto, Wellington, quando teve o PPA, não teve nenhum preparo, nada.
não dividiu com a equipe, não tratou com a equipe sobre essas questões? Do PPA em si, a gente só soube no dia que saiu no Instagram lá. A minha equipe em si, a equipe que eu trabalhava, só soube nesse dia. Até então, não desconfiamos de nada, né? Tava tendo auditoria, nem nada. E, assim, se tinha um confidente com o Thiago, eu não me recordo. Não me recordo mesmo. Ele era bem fechado, sabe? Uma pessoa que não era de conversar muito, falava o necessário e pronto. Ô, Wellington, tá escutando? Opa, sim, beleza. Você tinha falado aí que o Rodrigo ajudava a galera, né? A empregada dele. Então, esse papo aí dentro da empresa, o que rolava? Você percebeu alguma coisa? Tinha algum faz-tudo aí? Tinha algum Severino? Tipo, um motorista que fazia o serviço sujo pro Thiago? Sei lá, a moça do cafezinho que estava sempre fazendo alguma coisinha por baixo dos... Tem algum funcionário assim que era muito ligado, que estava sempre fazendo alguma coisa meio assombrosa, assim? Tem alguém que você suspeita, assim? Geralmente o motorista que faz algum pagamento, rolava alguma conversa dessa? Cara, que eu me recorde, não. Eu trabalhava A primeira sala que eu trabalhei era totalmente fechada, não tinha nem janela, cara, praticamente. E aí, no outro prédio, eu fui pro terceiro andar, também era totalmente isolado. Então, visivelmente, eu não tinha esse conhecimento. E nem também comentava isso com alguém na empresa. Então, assim, eu não tenho acesso a esse tipo de informação para te falar, entendeu? Então, beleza. Ô, Wellington, boa tarde. Boa tarde. Eu queria você, por que a gente não vê outros funcionários da empresa vindo à tona, uma vez que acredito que todos eles também, além de funcionários, eram também clientes e também agora estão sendo afetados por esse problema? Cara, eu acredito que seja medo mesmo. Acredito que seja medo e talvez a maioria dos funcionários que entraram na empresa em si tinham pouco tempo de casa, tinham 3, 4, 5 meses. Eram funcionários que tinham bastante conhecimento técnico e alguns falavam inclusive inglês, espanhol. Então era uma equipe bem, como posso dizer, bem técnica mesmo. E talvez as pessoas, por não querer ou ter medo de se prejudicar, elas não vêm a público. Mas, como eu te falei, como eu fui cliente e funcionário, meu prejuízo foi imenso. 90% do meu capital hoje está na Atlas, basicamente. E, assim, como eu fui muito lesado, cara, estou sofrendo até hoje, né? Tô na batalha aí para tentar recuperar um pouco do que eu perdi, né? Mas eu acredito que seja medo mesmo e talvez alguns mais apareçam, né? Vamos ver daqui para frente. Galera, já vai dar 4 da tarde. A gente está desde meio-dia aí fazendo um debate aí. Apareceu primeiro o nosso amigo aí, Vitor, que era... Esqueci o nome da profissão dele aqui agora. E agora o amigo que trabalhava com o Lavorato. 18 horas vai ter doutora, mais uma vez, a doutora... Me ajuda, gente. O nome dela é Emília. Emília. A Emília. Então vamos liberar o Wellington para descansar agora, galera, que o meu Mac também tá aguentando mais não, filho. Tá 4 horas gravando tela. Beleza? Todo mundo ok? Beleza. Obrigado, Wellington. Valeu, querido. Galera, então 18 horas, doutora Emília. Wellington, parabéns pela sua atitude. Eu peço para você, meu amigo, estimular os seus ex-colegas de trabalho a vir aqui no canal. Vão ser tratados com respeito, vão ser tratados com dignidade, que é isso que vocês merecem. Os únicos bandidos dessa quadrilha do inferno é as famílias de Thiago Lavorato. Gravem bastante esse nome. Thiago Lavorato é bandido. E Rodrigo Marques. Os demais, todos são vítimas. Thiago Lavorato e Rodrigo Marques são os nossos alvos. Um abraço, família. Fiquem com Deus. E até às 18 horas com Emília Campos, segundo tempo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Wellington. Fica com Deus. Tchau, tchau, família. Falou.
Valeu, pessoal. Abraço.